Bom dia, meus queridos. Tudo bem com você? Que bom que você chegou a mais um devocional. Este momento tão precioso para as nossas vidas, em que começamos os nossos afazeres, nosso dia, sabendo que Deus está do nosso lado. Quantas vezes eu e você estamos numa situação complicada, não dormimos bem à noite, estamos com uma série de situações para resolver e aí nós acordamos e estamos meio sem reação, sem saber o que fazer. Queridos, abra sua Bíblia. Já vai abrindo a sua Bíblia em Gênesis, que hoje Deus quer falar aos nossos corações. É um tempo que Deus vem falando comigo a respeito disso. Muitas vezes eu e você nos deparamos com situações, crises, aflições que provam as nossas atitudes diante de escolhas entre aquilo que Deus nos propõe através da Sagrada Escritura e as coisas que o mundo ali fora nos oferece. São tantas ofertas que muitas vezes eu e você ficamos confusos, sem saber o rumo que tomar. Mas Deus tem a resposta certa. Os caminhos de Deus são melhores que os nossos. Os pensamentos de Deus são infinitamente maiores e melhores do que os nossos. Muitas vezes eu e você podemos até ser criticados, pois o diabo não vai poupar esforços para nos desviar do objetivo de servir ao Senhor. Mas se nós optarmos em ficarmos firmes, irrepreensíveis diante do Senhor e também dos homens, seremos evidenciados, seremos honrados e teremos um Deus, um aliado para guerrear as nossas guerras, não importa o tamanho delas. Em meio aos desafios, Deus se revela a nós, transforma nossas provações em oportunidades, nos faz crescer, avançar e romper em fé, provando o sobrenatural de Deus. É isso que Deus quer. Ele quer se revelar a você. No mais íntimo do seu ser, Ele quer tocar em você, no seu coração. Ele quer transformar essa situação que você está vivendo. E nós podemos ler em Gênesis. Você já está com a Bíblia aberta aí? Então, em Gênesis, no capítulo 16, no verso 13, diz o seguinte: Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és Deus que vê, pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer-lahai-roi, poço daquele que vive e me vê. Aleluia. O versículo da palavra da vida, neste momento, é tirado do livro de Gênesis. O Deus que te vê. O Deus que quer se revelar a você. Essas palavras são ditas por Agar, escrava de Sarai. Uma vez que Sarai não podia ter filhos, ela fez seu esposo se unir a Agar para garantir uma descendência. Mas quando Agar descobriu que ela estava grávida, ela começou a se sentir superior à sua senhora. E ali começou a haver um certo desentendimento e Sarai humilhou-a tanto que ela se viu obrigada a fugir para o deserto. E precisamente aí que se dá um único, especial, precioso encontro com Deus e essa mulher que recebe do próprio Pai uma promessa de descendência semelhante àquela que ele fez a Abraão. O filho que dela nasceu é chamado Ismael, que significa Deus ouviu.
porque ele acolheu a angústia de Agar e lhe deu uma estirpe, uma descendência. Da mesma maneira que o Senhor enxergou aquela serva egípcia, ele também vê a cada um de nós. Por isso nós não precisamos fugir das adversidades, não precisamos ficar temerosos e nem tampouco nos esconder. Pelo contrário, seguindo o exemplo de Agar, nós devemos apresentar o nosso clamor a Deus, que nos ouve, que nos sustenta e que intervém a nosso favor. A palavra de Deus afirma que o Senhor havia ouvido as orações angustiadas da egípcia e não ficou alheio a elas, mas lhe enviou um anjo para consolar o seu coração e orientar o que ela deveria fazer a partir daquele momento. Tu és o Deus que me vê. A reação de Agar reflete essa ideia. Muito comum no mundo antigo era de que os seres humanos não poderiam resistir a um encontro próximo demais com o divino. Agar, ela fica tão surpresa por ter sobrevivido. Ela experimenta o amor de Deus, o cuidado de Deus justamente ali no deserto. E é ali um lugar privilegiado onde ela pôde experimentar este encontro real e genuíno com Deus. Agar sente a sua presença e se sente amada por um Deus todo-poderoso que a viu nessa sua situação dolorosa. Uma situação da qual ela já não sabia se ia sair viva, ela e o seu filho. De total adversidade, desamparada. Ali ela teve um encontro com um Deus que se preocupa, que se envolve de amor e tem um relacionamento com as criaturas, filhos seus. Queridos, ele não é um Deus ausente, distante, indiferente às situações que nós vivemos, ao destino de cada um, não. Pelo contrário, nós sabemos e nós constatamos, ele está aqui. Ele está sempre conosco. Ele conhece tudo de nós. Ele compartilha cada pensamento nosso, cada alegria, cada desejo, cada aflição. Ele carrega conosco cada preocupação, cada provação das nossas vidas. Tu és o Deus que me vê. Ele é o Deus que nos vê. Essa palavra de vida, ela reaviva uma certeza que talvez está adormecida dentro de nós e ela nos conforta. Nunca estamos sozinhos no caminho. Deus está aí, Ele nos ama. Às vezes, assim como Agar, nos sentimos totalmente estrangeiros nessa terra ou procuramos maneiras de escapar das situações pesadas, dolorosas, angustiantes. Mas mesmo no meio dessa aflição, nós devemos ter a certeza da presença de Deus e da nossa relação com Ele, que nos torna livres, que nos tranquiliza, que nos torna fortificados e nos permite sempre recomeçar, independente da circunstância. Queridos, muitas vezes eu e você ficamos com a impressão de que não conseguimos mais sair de um pesadelo, de uma situação extremamente difícil, angustiante. Mas neste momento nós temos que ver que precisamos confiar completamente em Deus e em seu amor. Deus vê você. Ele conhece você pelo nome
Ele se preocupa com cada detalhe da sua vida. Por isso eu te digo, neste momento, sinta a calorosa presença do seu Pai Celestial. Ao você acompanhar essas palavras, essas histórias sobre o cuidado que Deus tem com os homens e as mulheres da Bíblia, e assim continua com os filhos nos dias atuais. Não duvide de sua presença que te acompanha, que te conforta nesses dias ou meses de solidão. Pequenos sinais que te chegam de irmãos, de estranhos, te dão a entender que você não está sozinho, que Deus está provendo o que você necessita. Somos protegidos pela presença de Deus, também nós. A partir daí podemos nos tornar mensageiros do seu amor. E de fato, meus irmãos, somos chamados a ver também as necessidades dos outros, a socorrer nossos irmãos nos seus desertos, a compartilhar suas alegrias, suas tristezas, a estender a mão para aquele que está caído. O nosso esforço deve ser manter os nossos olhos abertos para a humanidade, para o próximo, essa realidade na qual eu e você estamos imersos, para que nós sejamos canal de bênção na vida de alguém, mostrando, provando, revelando que há um Deus que nos vê. Podemos nos deter por um momento e marcar presença junto àqueles que procuram um sentido, uma resposta aos muitos porquês das suas vidas, junto com os amigos, familiares, conhecidos, vizinhos, colegas de trabalho, pessoas em dificuldades econômicas, intelectuais, espirituais, emocionais, e quem sabe até aqueles totalmente marginalizados, excluídos da sociedade. Podemos enfrentar juntos as dificuldades e nos desertos que eu e você atravessamos, descobrir em nossa história a presença palpável de Deus que nos ajuda a seguir confiantes no nosso caminho. Queridos, é aqui no deserto, em meio ao pecado, ao desespero, à aflição, que Deus aparece a Agar. Porque sob as camadas das circunstâncias, decisões, falhas e erros, fraquezas, bate o coração da criação a quem o próprio Deus deu o fôlego de vida. E é isso que Deus vê e vai fazer. Vai resgatar aqueles que necessitam. E Ele envia um anjo ao encontro dessa moça, cuja existência começou em sua imaginação e agora a história de vida dela está registrada aqui, porque ela não é uma desconhecida. Deus a viu, assim como Deus vê você. Você não é um estranho neste lugar. Há alguém que te vê. Aquele encontro aqui com um anjo neste lugar, neste deserto, é o suficiente para encorajar Agar a voltar para casa. Mas antes disso, ela deu um nome a esse Deus que ela tanto procurou e que falou com ela. E ela o chamou o Deus que me vê. Você conhece o Deus que te vê? Você busca pelo Deus que te vê? Você clama pelo Deus que te vê? Todos nós passamos por momentos em que nos sentimos indignos, inclusive de sermos vistos por Deus.
Mas o que muda o seu modo de ser é quando você se sente totalmente desmerecedor desse amor e mesmo assim Deus faz algo por você e diz que você ainda é digno. Assim como Ele fez, entregou seu filho na cruz para te salvar. Ele diz que você é digno, que você é escolhido, que Ele te conhece desde o ventre da tua mãe e que Ele tem um propósito com a tua vida. E foi o que Ele fez com Agar naquele dia. Ele lhe mostrou que Ele tinha um plano para a vida dela, que Ele se importava com ela, que Ele cuidava dela. Esse é o poder de ser visto por Deus. Eu gosto demais dessa história porque aqui nós vemos pontos que nos fazem crer nesse Deus que nos vê, na paternidade que Ele tem com as nossas vidas, porque não há personagens secundários para Deus. Cada um de nós tem um valor único e especial para Deus. Deus conhece os piores e mais deprimentes momentos das nossas vidas, mas ainda assim Ele acredita em nós. Saber disso foi que inspirou a Agar a ter força suficiente para voltar lá naquela situação difícil em que Deus a colocara. Onde quer que você esteja agora, qualquer que seja o seu estado espiritual, emocional, físico, financeiro, você tem um Deus que te vê, que cuida de você, que acredita em você, que ama você, que vem ao seu encontro para te socorrer. Gosto demais do fato de que Deus foi ao encontro de Agar quando ela fugiu. Deus vê exatamente onde você está, em que lugar emocional, físico e geográfico que você está. Não há nada que possa separar você do seu grande amor. Ele irá atrás de você. Ele dará sinais de que quer cuidar de você. Ele te encontrará e te colocará de pé de novo. A história de Agar é realmente relevante para nós nos dias de hoje. Qualquer que seja a sua situação neste momento, não importa como você está se sentindo agora, você tem um Deus que te vê. E nada neste mundo, nem mesmo as suas falhas, os seus pecados, pode separar você desse amor que Deus quer derramar sobre a sua vida. E nós podemos ir para as cartas de Paulo e ver que Paulo disse: estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus conhece o seu nome. Deus sabe onde você está. Deus sabe a situação em que você se encontra e Ele quer trabalhar na sua vida ao seu favor. Toda vez que Sara e Abraão mencionavam Agar em suas conversas, eles referiam-se simplesmente como minha serva. Imagino que isso era bastante desmoralizador para Agar. Mas quando Deus encontrou Agar naquele poço, a primeira palavra da sua boca foi Agar. Sabia o nome dela, mostrou-lhe respeito ao chamá-la pelo seu nome. E é o mesmo com você. Deus sabe o seu nome, Deus sabe a sua situação, Deus sabe onde você está perecendo, onde você precisa de ajuda. Você é o seu filho precioso e Ele conhece cada uma das suas ovelhas pelo nome.
E além de saber o seu nome, ele também está gravado na palma das suas mãos. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. E ele também conhece o sofrimento em nível pessoal intenso. E ele nos encontra em nosso estado abatido e derrama graça sobre nós. Aleluia! Deus procurou Agar e chegou no seu momento de maior necessidade. Naquela ocasião, era necessário que ela fosse vista, amada e não esquecida. Era necessário que Deus a chamasse pelo nome e que soubesse que ela tinha um filho a qual precisava de atenção, precisava de cuidado. E então Deus mostrou uma bênção especial a Agar e lhe certificou de que ambos seriam cuidados. Deus, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, aliviou Agar de suas preocupações e socorreu o seu coração ferido, cansado. E assim como aconteceu com Agar, Deus promete que nunca nos deixará e nunca nos abandonará. É nos seus momentos de maior necessidade que Ele derrama da sua graça e misericórdia sobre você. Ele vê exatamente o que você está passando, porque como disse Agar aqui nessa história, você é um Deus que vê. Verdadeiramente, aqui eu vi aquele que me vê. O Deus que nunca nos abandona, que nunca nos deixa sozinhos, o Emanuel, Deus conosco, nos acompanha por toda parte. Assim como um pai zeloso, ele nunca nos perde de vista, mesmo que em muitos momentos, envoltos em desesperos da nossa alma, nós nos perdemos dele, nós nos distanciamos dele, mas ele sempre nos encontra. Então, neste momento, silencie por um instante este teu coração angustiado, aflito, erga os seus olhos. Você foi encontrado pelo Senhor, Ele veio te resgatar do que te aprisiona, do que te aflige. Ele está nesse exato momento vendo você. Tudo que você precisa é fixar os olhos nele, é fixar os olhos neste olhar e segurar em suas mãos e segui-lo. Ore comigo. Senhor, hoje nós queremos nos render a Ti, colocar no Seu altar as nossas adversidades. Meu irmão, cita para Deus agora, nesse instante, tudo aquilo que te aflige, teus problemas, tuas preocupações, coloca diante do altar de Deus, pois é neste momento que Ele vai entrar com providência. Aleluia! Porque nós temos feito, Senhor, a nossa parte. Porém, às vezes estamos tão sozinhos, tão distantes, tão aflitos, e assim é impossível nós vencermos. Precisamos do Teu agir sobrenatural na nossa causa. Então hoje, cientes de que o Senhor nos vê, de que o Senhor contempla a nossa vida, de que o Senhor sonda os nossos corações, queremos Te ver também para nos consolar e direcionar os nossos próximos passos. Clamamos a Ti, entregamos tudo a Ti e descansamos no Senhor, na certeza de que Tu intervirás em cada situação em que nós precisamos de uma resposta. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.